Estratégias sem critérios podem comprometer a ingestão alimentar do paciente e favorecer a sua perda de peso e a perda de massa muscular. Devemos, através das nossas condutas, de fato, atingirmos os nossos objetivos, que é evitar os atrasos no tratamento, melhorar a qualidade de vida do nosso paciente e também melhorar os desfechos clínicos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como manter o estado nutricional saudável do paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é estratégias nutricionais que não são recomendadas para pacientes oncológicos. As estratégias nutricionais devem ser elaboradas de acordo com a individualidade do seu paciente. Ou seja, para cada elaboração, você não usará apenas um fator para a escolha e linha de raciocínio. Acreditar que uma única estratégia é eficiente para pacientes diagnosticados com câncer é um erro, assim como crer que a estratégia inicial não poderá mudar ou ser adaptada. As estratégias mudarão também conforme o objetivo do seu paciente e a sua resposta às estratégias anteriores. Além disso, é muito importante, Nutri, que você entenda o funcionamento de cada estratégia e verifique quais as evidências relacionadas a ela no câncer. Por exemplo, já escutei e li por aí matérias sensacionalistas que infelizmente fizeram até alguns nutris caírem, sobre estratégias milagrosas para a cura do câncer ou que seriam as dietas anti-câncer, como por exemplo a dieta cetogênica e o jejum intermitente. Contudo, quando paramos para averiguar as evidências e ler os estudos acerca do tema, vemos diversos pontos cegos e divergências. Tipo de estudo, se é um estudo pré-clínico ou não, população de análise, metodologia de estudo, tipo de câncer estudado, estado nutricional das pessoas estudadas, entre outros fatores. Por isso, inicio esse vídeo com a afirmação clara de que não existe dieta ideal para paciente oncológico. Não existe uma única estratégia. A melhor dieta e a melhor estratégia são aquelas que se encaixam na realidade do teu paciente. Mesmo em pacientes com o mesmo diagnóstico, as estratégias podem se diferir, pois precisamos entender o subtipo desse tumor, o estadiamento, o estado nutricional, as comorbidades associadas, preferências alimentares e tratamento proposto, entre outros fatores. Na minha prática clínica, pude perceber, criar esse tato para entender o momento certo para aplicar cada estratégia, pois muitas vezes o paciente poderá até se encaixar dentro das recomendações de uma estratégia, mas ele não terá indicação por diferentes motivos. Então é muito importante valorizarmos e usarmos a nossa vivência clínica e também a nossa percepção do paciente à nossa frente e não somente a teoria. Então é necessário termos em mente que estratégias são diferentes de recomendações. Por exemplo, dieta cetogênica com possíveis efeitos benéficos em câncer de mama e glioblastoma. Mas nem todas as pessoas com esse diagnóstico terão indicação. É importante avaliarmos o estado nutricional, ingestão alimentar, fatores emocionais e efeitos colaterais, por exemplo. Eu percebo que uma das grandes dificuldades dos nutricionistas que me seguem é justamente criar a linha de raciocínio com o paciente, individualizar o atendimento, moldar as estratégias de acordo com essa individualidade. Quando enfatizar, por exemplo, uma alimentação hipercalórica e hiperproteica, dieta normocalórica, quando usar, estratégia low carb, quando prescrever suplementos, quando os módulos são suficientes, uso de creatina monoidratada, ômega 3, whey protein, leucina, HMB, enfim, quando e como escolher a melhor conduta que seja segura e traga resultados. Um erro que eu percebo também que é comum é a criação de um protocolo fixo de orientações. Protocolos de cuidado são importantes e até mesmo de avaliação.
Contudo, padronizar o mesmo suplemento para todos como um protocolo de prevenção de perda de peso e a mesma dieta para todos os pacientes é errado, mesmo em pessoas com o mesmo diagnóstico. As estratégias nutricionais têm a capacidade de melhorar a qualidade de vida e o desfecho do tratamento, desde que leve em consideração a individualidade e o comportamento tumoral. Uma conduta mal aplicada não apenas vai impactar na qualidade de vida de uma pessoa diagnosticada com câncer, como também no seu tratamento e no seu prognóstico. Estratégias sem critérios podem comprometer a ingestão alimentar do paciente e favorecer a sua perda de peso e a perda de massa muscular. Devemos, através das nossas condutas, de fato, atingirmos os nossos objetivos, que é evitar os atrasos no tratamento, melhorar a qualidade de vida do nosso paciente e também melhorar os desfechos clínicos. Além disso, precisamos enxergar o paciente como um todo, além de uma estratégia pontual. O paciente oncológico não é cobaia e merece ser tratado baseado em estratégias seguras e individualizadas. Um outro ponto importante, pensando em estratégias nutricionais, é que não tardemos para mudar a nossa conduta, quando a mesma não apresenta o resultado esperado. Caso o paciente continue perdendo peso, mesmo com as adaptações e prescrições anteriores, ou, por exemplo, relate por outros motivos que não tem conseguido seguir ou tem manifestado sinais e sintomas em torno dessa estratégia, da antiga estratégia, é importante avaliarmos a nossa conduta e mudarmos então a estratégia. No início da minha carreira como nutricionista oncológica, eu tinha a visão, inclusive tinha recebido a informação que todo e qualquer paciente que chegasse para mim, eu já deveria suplementar com suplementos nutricionalmente completos, hipercalóricos, hiperproteicos, como forma de prevenção de perda de peso e manutenção de um estado nutricional saudável. Só que eu percebia que certos pacientes acabavam engordando consideravelmente durante o tratamento e aumentando seu percentual de gordura corporal, sem efetivamente ganhar ou estabilizar massa magra. Por exemplo, mulheres diagnosticadas com câncer de mama subtipo luminal e com diagnóstico nutricional de obesidade eram exemplos desse fato. Até que eu comecei a individualizar minha conduta, entender mais profundamente os diferentes comportamentos tumorais, as diferentes estratégias nutricionais que poderiam ser empregadas em cada caso. Hoje eu tenho uma postura profissional completamente diferente e também melhores resultados. Uma outra situação comum, que inclusive eu já peguei no meu consultório em pacientes encaminhados de outros serviços, é a negligência de suplementação em tumores de maior prevalência de desnutrição e com indicação de tratamentos extremamente debilitantes, devido a um bom estado nutricional prévio, a boas reservas metabólicas. Por exemplo, pacientes com câncer de cabeça e pescoço, com indicação de radioterapia nessa região, sem uma suplementação prévia. Aí sim, Nutri, nesses casos, individualizando a conduta, a suplementação preventiva de suplementos nutricionalmente completos, hipercalóricos e hiperproteicos são muito importantes. E não podemos deixar esse paciente perder peso ou desenvolver toxicidades graves para intervirmos. Ou seja, Nutri, como você pode perceber, eu já vi e vivi os dois lados, a da suplementação inadequada e a da falta de suplementação. Os dois erros cometidos pela ideia da generalização do cuidado e pela falta do conhecimento em torno do tipo, localização, estadiamento tumoral e tipo do tratamento. Já escutei de pacientes diagnosticadas com câncer de mama, subtipo luminal, obesas, que estavam melhorando a alimentação, por exemplo, excluindo refrigerantes, açúcares, ultraprocessados, fast foods, e como consequência estavam perdendo peso, perdendo tecido adiposo, que elas precisavam parar de fazer essas modificações, pois não se pode perder peso de jeito nenhum durante o tratamento.
A perda de peso, Nutri, desde que a partir de uma alimentação saudável, com acompanhamento nutricional especializado, com uma dieta que compreende todos os nutrientes necessários para aquela pessoa, é possível sim alguns tipos de câncer, em alguns tipos de tratamento, como nesse caso que eu mencionei. Inclusive, de acordo com o Guideline para pacientes com câncer de mama, publicado em 2017, eles devem ser encorajados, os pacientes devem ser encorajados a buscar e a manter um peso corporal saudável, preservando a massa magra e evitando o aumento de massa gorda. Portanto, após o diagnóstico do estado nutricional, uma restrição conservadora de energia entre 500 e 1.000 calorias por quilo dia pode ser considerado uma intervenção dietética quando apropriada. Inclusive, este estudo será disponibilizado para o pessoal do Telegram, então aguardem, tá bom? Eu vou mandar para vocês. Mas já tive pacientes com câncer de mama, por exemplo, do subtipo triplo negativo, com uma perda significativa de peso e massa muscular, que precisei intervir com uma dieta hipercalórica, além do ajuste proteico, e com indicação de suplemento completo, nutricionalmente completo, 2 vezes ao dia. Então a menção a esse estudo, além dos exemplos dados, é para reforçar o que eu disse no início desse vídeo. Não há uma estratégia única de cuidado. Pessoas com o mesmo câncer podem ter indicação de diferentes estratégias. E cabe a nós, nutricionistas, usarmos o nosso conhecimento clínico para decidirmos qual a melhor estratégia, de acordo com o período que o paciente se encontra. Nutri, pensando no jejum intermitente, que traz muitas dúvidas acerca dessa estratégia para pacientes diagnosticados com câncer, se realmente é eficaz na diminuição das toxicidades provenientes do tratamento antineoplásico, ou se até mesmo poderia contribuir para um melhor desfecho clínico. Bom, vamos às evidências, O que nós temos de evidência até o momento são muitos estudos com resultados sim consistentes, contudo, estudos pré-clínicos, ou seja, estudos em animais ou in vitro, que têm demonstrado que o jejum intermitente atua bloqueando alvos que influenciam no crescimento tumoral, como o IGF-1, mTOR, no mecanismo de Warburg. Dessa forma, a prática de jejum contribuiria para gerar menos substrato para células tumorais. Contudo, em estudos clínicos em humanos, nós temos resultados iniciais em grupos pequenos e selecionados, ou seja, tumores específicos, normometabólicos, como câncer de mama, tumor de mama, e também em pacientes sem risco nutricional. Aí sim, o jejum ele tem demonstrado benefícios em reduzir a fadiga, aumentar a qualidade de vida e bem-estar. Já em cânceres hipermetabólicos e ou com pacientes com risco nutricional, nós não temos segurança na prescrição dessa estratégia. Eu trouxe aqui para vocês um estudo sobre a utilização da estratégia de jejum intermitente em pacientes com câncer. Esse estudo foi publicado pela BMC Cancer no ano de 2018 e é um estudo randomizado de grupo controle. A população de estudo foram 50 mulheres diagnosticadas com câncer de mama e ovário, que seriam submetidas ao tratamento quimioterápico. Foram excluídas mulheres com baixo peso e com risco nutricional, e também foram excluídas mulheres com comorbidades associadas. Esse detalhe é muito importante. O grupo A foi randomizado para um protocolo de jejum de 60 horas durante as 3 primeiras quimioterapias das 6 sessões programadas, então eram 36 horas de jejum antes da químio e 24 horas de jejum após a quimioterapia, seguido por nutrição normocalórica durante as 3 outras quimioterapias. Durante o período de jejum, as pacientes receberam quantidades irrestritas de água, chá de ervas, suco de vegetais e pequenas quantidades padronizadas de caldo de vegetais leves, com ingestão energética diária total de no máximo 350 calorias. Entre os ciclos de quimioterapia, foram orientadas a seguir uma dieta comum. Já o grupo B foi aconselhado a seguir uma dieta do Mediterrâneo normocalórica ao longo desse estudo, de todo o estudo, incluindo os dias de quimioterapia.
Como resultado, o jejum proporcionou para aquelas mulheres que o praticaram uma melhor qualidade de vida, menor fadiga e maior sensação de bem-estar. Mas qual é a conclusão que nós podemos ter a partir desses dados? Que nós não podemos generalizar uma conduta nutricional a todos os pacientes diagnosticados com câncer. A conduta nutricional ela ganha cada vez mais destaque em gerar melhores desfechos. Mas para que isso de fato aconteça, a individualização do paciente é fundamental. Por exemplo, nesse estudo que eu pedi para vocês se atentarem à observação que eu julguei importante, as mulheres submetidas a esse protocolo de jejum, elas não tinham risco nutricional. O estado nutricional delas, analisado antes da aplicação do protocolo, era um estado nutricional saudável, dentro do parâmetro do que seria saudável. Elas não tinham nenhuma comorbidade associada. Então tudo isso é muito importante, Nutra, para que quando você pense numa estratégia como essa, você não generalize, como eu disse no início do vídeo, aquelas reportagens, né, generalistas. Então, nossa, jejum intermitente é a cura para o câncer, né, vai ajudar ou ajuda a diminuir as toxicidades. Então, todo paciente com toxicidade deve ser submetido ao jejum. Não, calma. Vamos analisar a metodologia dos estudos e, mais do que isso também, vamos analisar a clínica, o paciente que está na nossa frente, né? Quais são os efeitos colaterais, o seu comportamento alimentar, né? Qual é o tratamento proposto, o seu comportamento tumoral. Então é muito importante individualizarmos as nossas condutas e mudarmos as estratégias, se for o caso, se o nosso paciente não se adaptar às primeiras estratégias. Durante o acompanhamento nutricional para o paciente diagnosticado com câncer, nós precisamos correr contra o tempo, correr contra o relógio. Então é muito importante que as nossas estratégias sejam baseadas em evidência, que a gente não perca tempo com estratégias que poderiam comprometer ainda mais o estado nutricional do nosso paciente e que a gente sim tenha um plano alimentar, estratégias nutricionais individualizadas, porque essas estratégias por si só, elas já demonstram bons resultados na qualidade de vida, bem-estar e no melhor desfecho clínico. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, do tema do vídeo de hoje, né, que tenha aí entrado na sua cabeça a importância de elaborar estratégias nutricionais individualizadas. Se você, assim como eu, no início da minha carreira, tinha um protocolo fixo e achava que aquela suplementação serviria para todos os pacientes, aquela suplementação com as mesmas características nutricionais, serviria para todos os pacientes oncológicos, eu espero que eu tenha mudado a sua opinião. E se você tem gostado de conteúdos como esse, então fica ligado, fica ligada, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página, aonde eu abordo sempre um tema pertinente relacionado à nutrição oncológica. Comigo você não fica de mãos atadas. Até a próxima!